campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, é um prazer estar aqui para fazermos a leitura do Evangelho juntos, depois das preces e radiações. Convido a todos os irmãos a se inscreverem aqui no nosso canal, curtirem o vídeo, assistirem os demais vídeos do canal com assuntos variados, que é um grande prazer sempre poder consumir conteúdo de qualidade, né? Falando sobre assuntos espirituais, sobre os nossos assuntos do dia a dia, para conseguir se aprimorar e melhorar. Vamos iniciar então a nossa leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 27, Pedi e obtereis, Qualidade da prece, parte 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeiteis em orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão a partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procuraides o que há em vós de mal. Bom, já no finalzinho ali a gente consegue verificar juntos, né, que quando a gente vai fazer uma prece, é muito importante olhar, né, o sentimento que a gente está naquele momento. Por quê? Porque o nosso sentimento, ele é fundamental em todos os momentos da vida. Vocês podem analisar quando vai ser feito algum trabalho, no nosso serviço, ou um estudo, ou vai ser feita uma refeição, vai ser feito qualquer atividade com nervosismo, de repente com algum sentimento de dificuldade. O que acontece na hora de fazer uma atividade com um sentimento contrário? Nós, muitas vezes, por mais que consigamos fazer aquela atividade, ela não sai com uma qualidade boa. Por exemplo, eu estou aqui gravando o vídeo, então eu preciso estar totalmente adaptado, né, preparado para poder fazer isso. Iguais os estudos que eu for fazer, o meu trabalho é tecnologia. Então, para mim trabalhar, para mim fazer o estudo, eu preciso ter um pouco de calma, um pouco de paciência. Bem no finalzinho da leitura ali, a gente conseguiu verificar essa questão de estar com um sentimento agradável, né? A gente não tá com nenhum rancor, ódio, de repente alguma mágoa que ainda ficou. E se não for possível curar isso, pelo menos a gente se coloca em uma posição agradável, né? Conseguindo fazer a prece de maneira mais sincera, né? Então, eu vou orar para Deus, eu vou solicitar uma ajuda em um momento de dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar, não é, em uma situação que eu possa fazer aquilo com o coração aberto, né? E como que eu vou fazer com o coração aberto com algum tipo de tristeza, alguma coisa com outra pessoa? Diferente do momento, né? A gente naquele momento ali que tá fazendo a prece, tá fazendo um pedido, né? A gente tá magoado por alguma coisa que tá acontecendo, até aí a gente consegue relevar, porque a gente ainda está tentando dominar os sentimentos, ainda tenta fazer um aprimoramento disso, que é para isso que estamos aqui, né? A gente veio no planeta já com esse intuito de melhora, o tempo inteiro nós estarmos nos dedicando a curar esses problemas que nós temos internos, né? Todos nós que viemos aqui no planeta, viemos com uma quantidade de dificuldades, e essas dificuldades, elas vão sendo tratadas. A cura, ela é gradativa, talvez em diversas encarnações, mas a gente precisa, igual o remédio que o médico nos dá em algum momento que a gente esteja com algum problema de saúde,
ir tomando essa medicação. Chega o problema, muitas vezes, para que a gente pare para verificar isso. Porque senão, devido à situação, nós vamos levando isso, conduzindo, e vai nos causando mais dificuldades, não é? Então a espiritualidade, ela tem todo esse cuidado com a gente de trazer as coisas e fazer com que a gente sinta. A gente tem aquele sentimento de verificação, o sentimento, de repente, de aprimoramento. Pode ser, às vezes a pessoa já tem uma profissão e ela quer trocar a profissão. Às vezes a pessoa, ela tá com algo que não está resolvido dentro dela e procura melhorar. Pode ser a perda de algum parente, né, que traz uma inquietação, um sentimento por longos anos. Então todos esses sentimentos, eles não são únicos de uma encarnação só. Eles já vêm com o intuito de nós tratarmos uma dificuldade de várias encarnações. Cada setor, né, a gente vai tratar de uma maneira diferente, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é procurar se preparar, né? O assunto, ele pode ser variado de acordo com o que a pessoa quiser procurar essa preparação. Vou dar um exemplo. Eu gosto de me alimentar, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar me dedicar ao máximo a isso, né? Eu vou procurar tomar água, vou procurar alimentação com frutas, legumes, porque a má alimentação, ela também é uma penalidade que nós podemos sofrer caso a gente esteja fazendo isso de maneira errada, né? Então, olha como os assuntos são variados. Veja que a gente está falando da má alimentação no caso de ter a possibilidade de ter uma boa alimentação. Nós não estamos falando em geral, né? O estudo. Às vezes a pessoa ela tem todo acesso à leitura, a um livro, a um evangelho, ou alguma leitura diferenciada, e aí a pessoa pega, por exemplo, e ela vai estar na internet consumindo um conteúdo que não é favorável, que não vai trazer nenhum bem-estar. Que esse mesmo conteúdo, às vezes, a pessoa não vai conseguir passar adiante na hora de dar um conselho, na hora de dar o seu posicionamento perante a qualquer pessoa, né, sobre uma situação que está acontecendo. Então, o sentimento, ele está conjunto ao conhecimento, né? Então a gente precisa ir aprimorando tudo isso. Então a gente falou sobre alimentação, falamos sobre o conhecimento, falamos sobre vários pontos que tocam junto no sentimento da gente. A gente precisa buscar tratar as coisas, a gente precisa buscar tratar esse sentimento de, às vezes, eu tô com um problema com uma pessoa específica, às vezes eu não tenho coragem, de repente, de ir lá e pedir desculpa, mas eu tenho que, pelo menos dentro de mim, já ir tratando isso. Verificar, olha, será que eu também não estou errado? Será que eu também não sou um pouco enérgico? Não está na hora, talvez, de tratar esse assunto agora. Mas eu vou tratando isso dentro de mim, porque pode ser que a espiritualidade me proporcione outros momentos parecidos e que nesses momentos eu vou conseguindo liberar um pouco disso. E aí eu vou tratando, até que eu consigo uma liberação maior. Lembrando que Deus, em sua infinita bondade, sempre vai ajudar a gente, sempre vai, através dos nossos mentores, amigos benfeitores, nos proporcionar momentos que a gente consiga tratar uma dificuldade. É o principal objetivo de estar aqui. E esse objetivo, ele precisa ser atendido. Porque o que acontece? A gente chega, vou dar um exemplo de uma faculdade, ou na escola. A gente está desde o jardim de infância, primeira série, e aí chega na escola, a gente pega e não vai na aula, por exemplo. Ou chega na aula e não escreve as coisas no caderno, não faz os trabalhos, falta numa prova. Quando passar um tempo, a gente vai sentir a necessidade de usar aquele conteúdo, e aquele conteúdo ele não existe, porque a gente não
cumpriu com aquela carga horária, aquela carga de conhecimento que deveria ter sido adquirido, e aí a gente tem que retornar naquilo tudo novamente. A sensação que fica é uma sensação de que ficou faltando alguma coisa. Daí começa aquele sentimento que a gente tem de, eu tô com uma sensação assim, que eu preciso de uma coisa e eu não sei o que é. Eu preciso resolver um problema, eu não sei o que é. É esse problema. É o problema com alguma pessoa, é o problema com a minha alimentação, é o problema com eu não estar adquirindo conhecimento. Então, os setores, eles são variados. E a gente precisa começar a pegar setores. A gente não pode deixar isso tudo na gaveta ali e não dar importância. Ah, olha, como eu estou bem agora, então se eu estou bem, eu não vou me preocupar com nada. Eu preciso não me preocupar, mas eu preciso tratar. A gente vai na prece, que nem a gente leu, a gente precisa tratar isso. Então, ó, eu vou fazer uma prece de agradecimento. Não tem problema nenhum. Mesmo assim, eu preciso dizer durante a prece, verificar, pedir para a espiritualidade me ajudar a sinalizar coisas que eu preciso ir me melhorando como pessoa, como ser humano, né? Por isso que a gente é colocado juntos, né, aqui no planeta, para poder um ajudar o outro. Aí tem aquela situação que as pessoas dizem, né? Aí uma pessoa é difícil, fica com outra pessoa um pouco mais calma às vezes, para né, ajudar o outro, ou às vezes duas pessoas difíceis para poder olhar para a dificuldade do outro e conseguir dizer, poxa, a dificuldade dele é assim, assim, assim. E exatamente para te poder olhar para as tuas próprias dificuldades. E a pessoa às vezes ela não olha. É o exemplo de uma palestra, de um local que tu vai lá, por exemplo, na casa espírita, e aí tu tá assistindo a palestra e diz, olha, tem uma pessoa que devia estar assistindo isso daqui. Eu conheço uma pessoa que tudo isso daqui aquela pessoa tinha que estar ouvindo. Mas às vezes a gente tá ouvindo uma coisa que também serve pra gente, que deveria estar sendo tratado naquele momento, e não tá enxergando, não tá ouvindo, não tá percebendo. Então, tudo que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Tá passando ali, tem uma árvore, tem flores, a gente tem que admirar, a gente tem que saber reconhecer as qualidades das pessoas também, não é só os defeitos, não é usar o transporte público, ir num lugar e ficar só vendo as coisas ruins. A gente também tem que ver as coisas boas. Não é que a gente vai ficar vendo flores em tudo o tempo inteiro, mas a gente precisa dosar, porque só ver dificuldade, só ver problemas, isso não vai fazer com que as coisas melhorem. E aí a gente fica com aquele problema também nas nossas costas. Porque a partir do momento que a gente vê uma situação e a gente baixa o nosso padrão vibratório através daquele sentimento, a gente também está atraindo para a gente irmãos desencarnados que também estão baixando, né, o padrão vibratório. Então é legal a gente verificar uma maneira de fazer um meio termo. Aquele termômetro, ele não pode ir nem lá no teto, no calor máximo, e nem lá embaixo, numa baixa temperatura, que vai congelar, né? Então a gente tem que saber dosar isso. A gente, no momento que a gente não consegue tomar o domínio completo da situação, a gente consegue buscar informação, buscar ajuda. Aqui no canal mesmo, tem várias palestras, várias coisas interessantes que a gente pode assistir, conteúdo de qualidade, que a gente pode confiar, porque são palestras exclusivas, conteúdo maravilhoso, com palavras, né, através do Espiritismo. Então isso é muito bom. Nós temos o site na Casa Espírita também, com conteúdo para leitura, podcasts, né? Nós podemos verificar ali como é a história da casa, ler como tudo começou, né? Que coisa maravilhosa. Mesmo à distância, né, de maneira física, nós ainda estamos juntos, né? Então, é muito importante buscar conteúdo de qualidade, buscar leitura e sempre procurar uma maneira de melhorar. A gente precisa parar, às vezes, e não esperar uma dificuldade para parar. A gente precisa parar e verificar o que pode melhorar. É a alimentação, que a gente mencionou antes, é algum outro setor.
Isso precisa ser verificado de maneira constante. Foi um prazer estar aqui. Eu vou convidar os irmãos a seguirem comigo agora no momento das preces, em radiações, né? E que a gente possa estar sempre buscando melhorar. Preces em radiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem mais precisa. Quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem mais endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam se aproximar deles, suavizando o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho os nossos irmãos desencarnados, pedindo as Tuas bênçãos divinas a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade do Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimam-se e progridam, envolvidos na Tua força amorosa e proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando uns aos outros. Que em nossos lares reine harmonia e paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de nossas nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem, com a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita sempre a Tua vontade. Despede-nos da Tua paz e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site